E se eu te falasse que eu quase morri, ou melhor, eu quase fui ver Deus, um simples formigamento na mão, um formigamento no pé, eu achava que era apenas um cansaço, mas em poucos dias meu corpo inteiro começou a falhar. E aí eu simplesmente descobri, ou eu escutava o que o meu corpo estava dizendo, ele estava gritando, ou simplesmente poderia ser o fim. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal, você faz parte deste lugar. Hoje eu vim aqui para revelar realmente o que aconteceu com a minha vida lá em 2022, pós-Covid, que seja um testemunho para que você saiba que ainda existe milagre, ainda existe Deus agindo no nosso meio. E eu deixo aqui uma frase do Thiago Brunet: a dor não é um fim, é apenas um convite de Deus para você parar e ouvi-lo. Se você já sentiu alguma dor ou alguma enfermidade, alguma dificuldade e você pensou que seria o fim, seria a morte, esse vídeo ele é para você. Então curta esse vídeo, compartilha, se inscreva, ativa o sininho para que todas as vezes que tiver um vídeo aqui no canal você será notificado. E vai lá, envia esse vídeo para o seu melhor amigo que precisa escutar um testemunho de fé. Vamos lá? Finalzinho da pandemia 2022, eu fui diagnosticado com Covid-19. O Covid, aquela gripe, não foi nada além da realidade. Uma gripe bem forte. Só que depois que passou a quarentena, aqueles 14 dias, eu voltei às minhas atividades normais, voltei a trabalhar. Nos primeiros dias eu sentia formigamentos nas mãos, formigamento no pé, e começou uma fraqueza que pensava eu que seria alguma coisa a ver com pós-Covid. Fazia parte. Até mesmo os médicos falavam que era normal, pós-Covid, sentir fraqueza. Só que esses sintomas foi agravando. Até mesmo a moto que eu dirigia, deixei cair ela várias vezes pela fraqueza. Aí aquelas atividades que era normal do nosso dia a dia, que era subir uma escada, que era pegar um copo d'água, andar de moto novamente, né? Moto talvez que nem é tão pesada assim, deixei cair várias vezes. A escrita com a própria caneta, começou a ficar difícil de escrever. E esses sintomas foram aparecendo e isso acabou nos trazendo uma preocupação além do que poderia ser o Covid-19. Buscando então a ajuda aos médicos gerais. Então, na época da pandemia, o pessoal já não sabia bem o que era o Covid-19, ainda mais descobrir o que seria um pós-Covid disso. Então ele estava tratando como seria, alguns médicos falavam, eu passei por dezenas de médicos para descobrir o que eu tinha. Então, alguns médicos falavam que eu tinha Covid. Alguns médicos falavam que eu tive Covid e depois desenvolvi uma dengue, uma chikungunya, tentando trazer algumas respostas para aquele outro quadro que eu desenvolvi, que era uma debilidade. E aí eu me lembro bem que algumas dessas vezes minha mãe estava junto, minha esposa estava junto, os tios, meus parentes estavam juntos, fazendo essa ponte de ir ao médico e tentar descobrir o que era. E aí a gente até pensa assim, eu vou embora e eu nem vou descobrir o que está acontecendo comigo, né? Eu vou de arrasta para cima e nem vou entender o que está acontecendo comigo. E aí a gente para e analisa que a nossa zona de conforto, ela é linda, ela é bela, ela é perfeita, até ela nos consumir por dentro, até ela nos matar por dentro. Provérbios 4, verso 23 vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A gente sabe que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, da presença de Deus. Mas às vezes esse mesmo corpo ele nos dá sinais, assim como aconteceu comigo. Então busca ajuda de médico, busca conhecimento, mas e o coração do desespero? O coração que a gente pensa que eu vou tentar segurar até o final, não vou desistir, não vou recuar e vou saber que Deus está cuidando de tudo. Aqui fica um ponto-chave. Se o templo é morada do Espírito Santo, quando ele te dá sinais e você ignora, você fala assim, não, isso vai passar. Essa obesidade, esse problema do coração, essa dificuldade, essa enfermidade vai passar e você não se preocupa com ele, você está ignorando aquilo que Deus te deu. O corpo não é seu, ele é morada do Espírito Santo. Então cuide dele, fica um alerta. Se você ignora o seu próprio corpo, você pode estar ignorando a voz de Deus. Foi na dor que eu acabei aprendendo a escutar mais a voz de Deus. Aquilo que era apenas sussurro, aquilo que a gente ouvia falar, agora a gente eu consegui escutar.
Foi na dor que eu aprendi a escutar verdadeiramente o que era a voz de Deus. Às vezes Deus age da forma que Ele quer. Então, através da resposta que eu queria de ir buscar ajuda em vários médicos, até que uma dor forte na minha cabeça, de tomar dipirona de quase horas e horas, e essa dor não passar, que veio de acordo com as fraquezas, as dificuldades para andar, dificuldade para fazer coisas simples, até mesmo um botão da camisa, sabe? Para abotoar ela, eu não tinha força para conseguir fazer esse movimento de abotoar uma camisa. Então a gente vai pro Google, vai para pesquisa e a gente olha ali assim que vai morrer. As primeiras respostas que vem é que a gente tem 1001 doenças, né? Mas até ir no médico certo, até buscar a resposta de um médico especialista. Fui no neurologista pela questão da dor da cabeça. Então você, quando vai no especialista, ele tem a probabilidade, ele tem a resposta daquilo que você está precisando. Quando você não busca o especialista, você acaba indo por respostas erradas e equivocadas. Quando você vai no especialista da sua vida, Deus, ele tem a resposta para as suas dificuldades e as suas provações. Ele é especialista em qualquer coisa que você precisa. E voltando ao especialista neurologista, ele faz uma pergunta. Cleilton, você acha que você sabe o que você está tendo? Depois de eu contar a minha história, o que aconteceu daqueles dias para trás, mais de 20 dias, até chegar no médico certo, eu acho que eu estou com síndrome de Guillain-Barré. O médico para e fala assim, tudo indica que sim, você está desenvolvendo síndrome de Guillain-Barré pós-Covid. E aí eu vou fazer vários exames para comprovar essa tese, comprovar essa questão. E eu faço durante esse período várias vezes de eletroneuromiografia, que são pequenas agulhas que você coloca no músculo e com ondas de choque dá resposta para o músculo para ver como está o seu sistema nervoso, porque os principais sintomas da síndrome de Guillain-Barré é atacar todo o sistema nervoso do corpo. Então, por isso que você não tem força, tem o formigamento, o seu sistema de musculação, o seu sistema de força, tudo isso é debilitado pela questão da síndrome de Guillain-Barré. Eu faço esse exame para trazer a comprovação daquela tese de síndrome de Guillain-Barré. E eu lembro de uma questão que aconteceu no primeiro exame de eletroneuromiografia aqui na região de Goiânia. Como eu não poderia dirigir, a minha esposa coloca eu no carro e vamos fazer esse exame. Chegando lá, o caminho que era simples de atravessar uma calçada era uma luta. Chego, faço o exame, tenho o resultado que o sistema nervoso estava debilitado, estava enfraquecido, estava sem resposta dos músculos. Então, depois que tenha essa resposta, a gente sai do médico e eu vou tentar chegar até o carro. Este caminho que já era luta, eu vou tentar passar do meio-fio do asfalto para a calçada, pulando o meio-fio, sabe? Esse passo mais longo. Então, eu dou um passo mais longo e caio no chão. Essa queda foi a queda da realidade, que quando eu vi realmente que eu estava com muita dificuldade. E aí a gente tenta ser forte, entrar no carro. Tem até uma pessoa que me ajudou a levantar e levar eu até no carro lá, ajudar a carregar. E ali foi um choque de realidade. Porque quando a gente está na tese dos médicos, eles estão falando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Mas quando a gente faz o exame e mostra o exame que tem problema, que tem alguma coisa ali, aí a gente para e analisa que, como se diz o ditado, o buraco é um pouco mais embaixo. E aí eu vi que eu preciso muito mais de Deus, daquele que me criou. Mesmo quando os médicos vão fazer as suas tratativas, os seus medicamentos, e eu sei que Deus pode fazer o milagre acontecer aonde Ele quiser, da maneira que Ele quiser, da forma que Ele bem entender. E aí vem aquela reflexão. Quando Deus quer nos usar, quer nos transformar, primeiro Ele nos paralisa. Primeiro Ele nos para com alguma circunstância da vida para fazer a gente refletir quem Deus é para a nossa vida. E o sofrimento só tem valor quando a gente aprende com o processo. E hoje eu te convido a escutar o que o seu corpo está dizendo. O que o seu coração está dizendo, as circunstâncias está dizendo para você, talvez através desse vídeo. Não espere a dor te chamar, não espere a cama do hospital te chamar, não espere
as dificuldades, as enfermidades, começar a ter que te chamar para que se aproxime mais de Deus. Eu espero hoje que você se aproxime mais de Deus para que essa realidade não faça parte da sua vida. Não espere uma crise para você começar a valorizar o que é essencial na sua vida. Eu deixo para você aqui uma ferramenta que eu aprendi nesse processo. Para quem que quer construir uma raiz em Deus, uma profundidade em Deus. Sabemos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas aonde está firmado a sua raiz da fé? E antes de eu te contar essa ferramenta poderosa, eu preciso que você me diga aqui se quer que eu continue a trazer parte 2, a parte 3, a parte 4, esse testemunho de vida que aconteceu comigo. Preciso que você comenta aqui, continue. E melhor, compartilha esse vídeo para que outras pessoas saibam o poder da fé, o poder de acreditar em Deus que tudo pode. A ferramenta, como diz aqui, raiz, uma raiz de Deus, primeiro começa com reconhecer. Reconhecer a sua história sem filtro do Instagram, sem filtros de mentalidade fraca. Pegue um papel, uma caneta e anote essa ferramenta. Ferramenta raiz, como a gente já disse, raiz. R de reconhecer sua realidade sem filtros, sem mascaração, sem filtro do Instagram, sabe? Anote as 5 experiências que você teve, seja elas boas ou ruins. E essas 5 experiências que você teve vai fazer sentido do longo dessa série. Segundo, aceitar que essas dificuldades boas ou ruins faz parte de um processo maior. Tem um plano de transformação que faz parte dessas experiências que você teve ou tem até hoje. Deus usa dor, provações, crise financeira, crises emocionais, conjugais e entre outras para gerar transformação. Mas Deus é ruim. Não. Deus ele quer transformar através das provações. Deus primeiro ele te dá a prova para que você aprenda. Ele não te dá a lição para você passar pela prova. A gente aprende dentro da prova. Terceira parte, você precisa identificar o que é que você está aceitando, você está com as suas experiências e o que isso está te gerando. Identifique se você está passando pelos processos e não está aprendendo nada, ou se você está aprendendo alguma coisa com isso. Quais são os princípios que te mantêm de pé? Seus valores que você vê que está te gerando força para você passar por essas experiências. E o quarto é zelar pelas suas origens. Se você está passando por esse processo, saiba que existe uma escritura, existe uma origem escrita de experiência chamada Bíblia, que são princípios milenares te dá força para você passar por qualquer tipo de situação. Ali tem um manual de vida ali. Então, quando você está passando por dificuldades, dores, experiências ruins e você precisa aceitar, precisa identificar, saiba que quando você precisa de uma referência, a Bíblia é um manual de fé. A síndrome de Guillain-Barré quis me parar, mas foi nela que eu comecei a escutar mais a voz de Deus. Talvez o seu corpo hoje ele te pede socorro. E o seu socorro, ele vem de Deus. Deuteronômio 8:2 lembra de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. A gente sabe que todo o processo faz parte. E se esse vídeo ele falou com você, curta, compartilha, envie esse vídeo para uma pessoa que precisa escutar esse testemunho. E lembre-se que o seu corpo é terreno, é o lugar onde Deus habita.